Aqui é a professora Neudes dando continuidade à nossa aula de matemática. Nós vamos agora para a questão 16, lá da página 58. 56, ou aliás, questão 16. Gustavo calculou o número 721 dividido por 7 da seguinte maneira. Olha só como ele fez a conta. 721 dividido por 7 deu 13 e não sobrou nada, tá? Esse aqui foi o resultado da conta que ele fez. Aí vem o seguinte: o cálculo de Gustavo apresenta algum erro? Tá te perguntando. Você vai ver, analisar, refazer essa conta, ver se ele errou ou não. Se ele tiver errado, ou seja, se sim, calcule o resultado correto da divisão e indique em que etapa Gustavo errou. Então, você vai refazer a conta, ver se ele errou. Se ele tiver errado, você vai dizer onde foi que ele errou, ok? Na 17, veja como Eliana dividiu 325 por 7. Tá aqui a conta do jeito que ela fez, tá? Já tá aí no livro de vocês. 325 dividido por 7, deu 45 para cada um e sobrou 10. Aqui tá da forma que ela fez. Aí vem a pergunta: o cálculo de Eliana apresenta um erro. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Aqui está afirmando que ela errou, tá? Eu quero que você identifique esse erro e você vai pegar essa conta e fazer novamente e fazer ela da forma correta, certo? A 18, Letícia quer comprar um produto que custa R$ 1.248 em 6 parcelas iguais. Ou seja, ela vai lá comprar, o valor total é R$ 1.248, mas ela quer dividir o valor para ela ir pagando aos poucos. Ou seja, ela quer pagar em 6 vezes. Então, eu tenho que pegar 1.248 e dividir por 6 para saber quanto ela vai pagar por cada uma dessas 6 vezes. Tá? A pergunta para vocês é descobrir isso aí. Qual é o valor aproximado de cada parcela que ela vai pagar? Arredonde o valor para a centena mais próxima. Arredondar o valor é assim: quando você faz uma estimativa, dá mais ou menos tanto, aí você fala um valor arredondado. Tá aqui, esse aqui já é de outra questão, tá, gente? Então, eu quero que vocês imaginem 1.248 dividido por 6, dá qual o valor de cada parcela, certo? Pessoal, a questão 19 está pedindo o seguinte, olha: um jogo de móveis para quarto está sendo vendido nas condições anunciadas a seguir. Olha só as condições de pagamento para o cliente. À vista, você vai lá e paga tudo de uma vez, você vai pagar R$ 1.260. Ou se a pessoa não tiver o dinheiro para pagar tudo na hora, ela pode dividir em prestações iguais, tá? O valor das prestações são iguais. Você pode dividir em 4 vezes, ou em 6, ou em 10 vezes sem juros. Ou seja, esse valor aqui, ó, 1.260 dividido em 4 vezes. Ou se a pessoa falar: não dou conta de pagar em 4 vezes, quero pagar em 6. Então, pega 1.260 dividido por 6. Ou então a pessoa: não, ainda tá grande a parcela, eu quero pagar uma parcela menor. Então, vou pegar 1.260 dividir por 10, tá? O que é para você fazer aqui? Calcule o valor das prestações mensais em cada um dos planos. Ou seja, você vai fazer 1, 2, 3 contas. Você vai pegar 1.260 dividir por 4, depois 1.260 dividido por 6, depois 1.260 por 10, ok? A número 20... em uma rua retilínea, o que é retilínea? É reto, tá, gente? Em uma rua retinha, de 60 metros de comprimento, serão colocados 5 postes de iluminação pública igualmente espaçados, ou seja, os espaços entre um poste e outro é a mesma distância, tá? Se entre eles for 4 metros, então entre cada um deles vai ser tudo de 4 metros. Não estou dizendo que é 4, eu estou só dando um exemplo, tá? Sabendo-se que no início e no final da rua serão colocados postes, qual será a distância entre 2 postes sucessivos? Então, aqui eu aconselho vocês a fazer um esquema. Vocês vão pegar, cadê?
Serão 5 postes. Então, você coloca, desenha a linha da rua. Aqui eu vou colocar um poste, aqui eu vou colocar outro poste. É o que tá dizendo. Essa aqui é uma dica muito, muito importante, tá? No início e no final da rua serão colocados postes. Então, um poste aqui e o outro aqui. São 5, não são? Vai sobrar quantos aqui? 3. 1, 2, 3, não é isso? 5 postes de iluminação pública. Então tá. E eu tenho quantos metros? 60. Calcule agora, são quantos espaços aqui? Depois que a gente fez o esquema, tá? Um poste lá no final, daqui até aqui são 60. Não podemos esquecer. Aqui tá o primeiro poste, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas nós temos que calcular essa distância aqui, ó, que é tudo igualzinha, certo? Quanto quantos metros vai ser essa distância? Então, quantos espaços eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que pegar 60 e dividir por 4 para saber qual a distância do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e do quarto para o quinto, ok? E nós temos aqui a atividade 21. Marcos traçou com uma régua uma linha a partir da marca 6 centímetros. Para isso, vocês têm que ter em mãos uma régua, tá? Então, ele começou a riscar a partir do 6, do número 6 lá da sua régua, tá? Até a marca dos 24 centímetros. Então, ele riscou lá do 6 até chegar no pontinho onde está escrito 24 centímetros da régua, ok? Em seguida, sem mover a régua, ou seja, a régua ficou lá quietinha, segura ela, tá? Depois que você terminou de riscar do 6 ao 24, ele assinalou o ponto que dividia essa linha ao meio. Então, ele foi lá, ele riscou, né? Aí, ele veio com o lápis e fez isso. Riscou bem ao meio, a linha dividindo em parte igual. Esse ponto corresponde a que marca da régua? Se você começou no 6, parou no 24 e ele voltou e riscou aqui no meio. Eu quero que você descubra qual é a metade aqui, tá? A número 22, Priscila tem 37 doces para distribuir em bandejas nas quais cabem 5 doces cada, tá? São 37 doces para distribuir em bandeja e em cada bandeja só cabem 5 doces. De quantas bandejas ela irá precisar para servir os doces? Então, você vai pegar o 37, dividir por 5 e descobrir quantas bandejas ela vai precisar, ok? E a última questão, gente, é a 23. Copie o quadro a seguir no caderno. Olha, ele tem 1, 2, 3, 4 linhas do seu caderno e vai ter 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Aí você desenha ele lá, copia o que já está aqui e aqui é onde você vai completar. O que que você vai fazer aqui? Você vai calcular o quociente. O que que é calcular o quociente? É realizar a divisão, tá? São todas o quê? Exatas. Não vai sobrar nada, o resto vai ser sempre zero. Então, ó, a primeira, 200 dividido para 4, dá quanto? Você vai armar a continha. Depois que realizar a conta, não apaguem as contas que vocês fazem, tá bom? Deixem as continhas lá e eu preciso ver as contas que vocês fazem, tá? Façam a conta e coloquem o resultado aqui, o quociente. 100 dividido para 2, coloca aqui. 400 para 8, coloca aqui. Mesmo que você sabe de memória quanto que dá, mas faça a continha, ok? Gente, boa sorte.